Bom dia, queridos irmãos. É com muita alegria que nós iniciamos mais um momento de mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, de alegria, de amor, de dedicação a uma vida a Deus, uma mensagem para trazer ao nosso coração alento. Quero compartilhar um único versículo hoje, que está no profeta Isaías, no capítulo 64, no verso de número 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Querido, você confia em alguém? Provavelmente você vai dizer que sim. Certa vez eu aprendi com um colega de escola, não sei se foi verdade ou se foi uma brincadeira dele. Ele disse que o pai dele, quando ele era criança, pôs ele em cima de uma mesa e disse: corre que papai pega. E ele, sem titubear, saiu correndo e pulou com os braços abertos para o pai dele pegar e abraçar. E o pai dele saiu e ele caiu. E disse: olha, eu comecei a chorar, meu pai veio, pegou eu no colo e disse para ele: olha, isso é para você aprender, não confiar nem no seu pai. Sei que isso é errado, sei que isso não é não é a melhor maneira de ensinar. Nós precisamos de confiar uns nos outros. Mas como confiar hoje? Porque nós não sabemos quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira. Como confiar hoje, olhando para os pais, alguns pais que expulsam seus filhos de casa ou matam seus próprios filhos? Como confiar hoje nos filhos que, por causa de um namoro, ou por causa de dinheiro, ou por causa de drogas, vão lá e matam seus pais? Em quem nós vamos confiar? O salmista diz: se meu pai ou minha mãe me desamparar, contudo o Senhor me acolherá. O profeta Isaías está olhando para aquele em quem nós podemos confiar. Ele está olhando para Deus. Ele está apontando para o leitor da palavra de Deus, que em Deus nós podemos confiar. Em Deus nós podemos descansar. Por maior que seja o problema, por maior que seja a adversidade, em Deus você pode confiar. É interessante que ele começa a olhar para o passado. E ele diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu. Então ele está olhando para o passado, e desde o passado, a história nos mostra, estava mostrando a ele e mostra para nós, na nossa atualidade, que nunca se ouviu Deus, além desse Deus, da palavra dele, da Bíblia Sagrada, que nós podemos confiar. Nesse Deus nós podemos confiar. Nós podemos colocar a nossa esperança. Nós podemos colocar nele os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas realizações, os nossos projetos. Nós podemos colocar neste Deus o nosso casamento, a família. Nós podemos colocar nas mãos desse Deus a vida dos nossos filhos. Nós podemos colocar nas mãos desse Deus o nosso trabalho. Porque Ele é o Deus abençoador. É o Deus que se importa conosco. É um Deus que nos torna pessoas especiais. Porque Ele nos amou, Ele nos ama e amará eternamente. Porque esse Deus é um Deus bondoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida dos seus filhos.
Então ele está olhando para o passado para projetar o futuro. No passado Deus está cuidando, Deus cuidou, Deus nos protegeu, Deus nos livrou, Deus nos amou de uma tal maneira. No presente Ele está nos amando e Ele vai amar cada vez mais e mais e vai cuidar de nós em todos os momentos. É por isso que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em toda tribulação. Por isso que o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então você vê que confiar nesse Deus é a única escolha que nós temos hoje. Porque enquanto o mundo vira as costas para você, enquanto seus amigos viram as costas para você, Deus está com os ouvidos abertos, com os braços abertos para te receber, para te abraçar, para te fortalecer, perdoar e sustentar em todos os momentos. Então, confie nesse Deus. Mas ele não para por aqui, ele continua mostrando para nós quem é esse Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha. Deus trabalha. Deus trabalha em mim, por mim e através de mim. Deus, ele quer trabalhar em você, por você e através de você. Mas é preciso você colocar a sua confiança nele, acreditar em tudo que o Senhor tem para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho. É você entregar e confiar e descansar, porque ele está cuidando de tudo. Porque é isso que o texto diz, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então ele trabalha por mim porque eu espero nele, eu confio nele, eu acredito que o dia de amanhã será melhor do que hoje. O dia de hoje foi melhor do que ontem. A semana que iniciou hoje vai ser melhor que a semana passada. Por quê? Porque Deus tem o melhor para fazer por mim, para fazer por você. Basta você confiar, porque Ele quer trabalhar nos teus sonhos, quer trabalhar nos teus projetos, quer te dar sabedoria e entendimento para você fazer as melhores escolhas. Mas é necessário você confiar. Muitos servos do Senhor, se for contar aqui, nós vamos ficar dias e dias mostrando servos de Deus que confiaram nele e foram abençoados. E eu quero te dizer que você pode ser mais um servo dele, que será amplamente abençoado. Mas é necessário você confiar nele. Então, irmãos, o profeta Isaías está dizendo para nós que não existe outro Deus tão bom, tão maravilhoso, tão abençoador como este Deus. O profeta Isaías está dizendo que Deus é bom o tempo todo. Ou seja, desde a antiguidade, hoje no presente, amanhã no futuro, Deus é tão bom. É bom em todos os momentos, e em todos os momentos Ele continua sendo bom. Porque Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama de uma tal maneira. Então, confie neste Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, por mais dura que seja a situação, as situações que enfrentamos, por mais doloroso que for, a alegria do Senhor é a nossa força. Confia no Senhor. E como diz o salmista no Salmo 37, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
E eu concluo com o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 3. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme a confiança que nós temos em Deus, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É só entregar nas mãos dele e confiar que o mais ele fará. Que Deus nos abençoe, queridos, e que você possa confiar no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o entendimento. E amá-lo da mesma forma, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque a quem nós vamos confiar? Nenhum homem é poderoso para fazer o que o Senhor faz. Por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha um poderio bélico grandioso a ponto de destruir nações, nenhum homem pode fazer o que o Senhor faz. Nenhum homem pode nos amar como o Senhor nos amou. E o Senhor nos ama em todos os momentos. Basta nós descermos do nosso pedestal, arrancar o ego do nosso coração e colocar o Senhor como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. E confiar que o Senhor há de fazer o melhor em todos os momentos. Abençoa, Senhor Deus, os casamentos, as famílias, os filhos, livra-os de todo mal, de toda violência, de todos os vícios, guarda-os debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Abre as portas para os desempregados, coloca a tua mão de cura sobre todos os enfermos, restaurando, tirando toda a dor, todo o sofrimento, mas seja conforme a tua vontade. Ó Deus maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, a ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.